E aí, pessoal, vamos falar da concentração comum, certo? Concentração comum. A concentração comum das soluções indica a quantidade em massa de soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução e normalmente é expressa em gramas por litro, certo? Então, aqui, ó, gramas por litro, certo? Então, o que a gente tem que lembrar? É importante lembrar que a concentração das soluções envolve a massa do soluto e o volume da solução. Então, você tem a massa do soluto e o volume da solução. Então, eu dei esse exemplo aqui. Tanto a salmoura usada para conservar alimentos quanto o soro fisiológico são soluções formadas pela dissolução de cloreto de sódio, que é o NaCl, sal de cozinha, em água. Então, o que vai mudar da salmoura, né, para o soro fisiológico? Isso tem a ver aqui com concentração, né? Então, a concentração para a salmoura e para, né, o soro fisiológico são diferentes, tá? O elemento lá, né, o produto químico, sal de cozinha, cloreto de sódio, é o mesmo, tá? E vai mudar o quê? Né? Na salmoura e no soro fisiológico, a questão da concentração, certo? Eu estou falando aqui. A diferença consiste na quantidade de soluto em relação ao solvente. Quem é o solvente? É a água. O soluto, quem é? É o sal de cozinha, né? É o NaCl. Sendo que na salmoura existe muito sal e no soro existe pouco sal em relação à quantidade de água. Tá vendo? Então, salmoura, soluto é maior, a quantidade de soluto é maior. No soro, a quantidade de soluto é menor, isso em relação à quantidade de água, certo? Então, o que a gente tem aqui? Disse, então, que a salmoura é uma solução concentrada e que o soro fisiológico é uma solução diluída. Então, a salmoura, solução concentrada. Soro fisiológico, solução diluída. Entretanto, é importante que isso seja expresso em termos quantitativos. Desse modo, surge o conceito e os cálculos das concentrações das soluções. Tá? A partir daí, a gente tem aí como calcular, né? Certo? A concentração das soluções corresponde à quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente. Então, quem é o solvente? É a água, né? É nesse caso. Sal e a água, né? Então, quando nos referimos à concentração, estamos interessados em descobrir a relação entre a quantidade de soluto e solvente em uma solução. Existem diversas formas de calcular a concentração de uma solução e diferentes unidades de medida, né, podem ser utilizadas. Então, aí tem várias formas de você falar da concentração, porém, diferentes unidades, né, de medidas que podem. Então, a concentração pode ser calculada por meio da seguinte fórmula, né? C é igual a M1 sobre V. Então, é a razão entre a massa do soluto e o volume, né? Certo? Então, fórmula da concentração das soluções, sendo C a concentração, né, que é dada em gramas por litro, M1 a massa do soluto, que é dada em gramas, o V é o volume, que é dado em litros. Nesse caso, trabalhando, né, gramas e litros. Então, essa relação, né, ó, massa e volume é chamada de concentração comum, porque existem outros tipos de concentrações das soluções, tais como concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro, mais conhecida como molaridade ou concentração molar, título, né, em massa, título em volume, concentração em ppm, que é partes por milhão, entre outras. Então, a gente vai ver aqui, né, alguns exercícios, né, como calcular isso, tá? Então, a primeira questão aí, que eu deixei vocês pensarem, né, é questão 1. Qual é a concentração em gramas por litro de 400 ml de solução
que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas, né, de NaOH, hidróxido de sódio, em 400 ml de água. Então, pessoal, aí você tem a soda cáustica, né? NaOH, né, hidróxido de sódio, tá? Aí você quer saber qual é a concentração. Então, olha, eu tenho 100 gramas. A massa já está prontinha, né? Mas é 400 ml. Então, eu vou dividir isso aqui por 1.000, deixar o volume em litros, porque ele quer a concentração em gramas por litro. C é interrogação. Então, o que você faz? Substituindo os valores na fórmula da concentração comum, temos, não, C igual a M1 sobre V, onde C é igual a 100 dividido por 0,4. Então, C é 250 gramas por litro, tá? Então, tá aí essa questão que eu deixei para vocês, né? Que foi a questão 1. Agora vamos ver a questão 2, né? Rapidinho aqui. E deixei para vocês pensarem, né? Fazerem. 1 litro de vinagre contém, em média, 60 gramas de ácido acético, né? Usando uma colher com vinagre, que é 0,015 litros, como tempero, quantos gramas do referido ácido estão contidos nesse volume? Então, você tem aqui um volume, que já está dado em litro, tá? E tem a massa. Ele quer saber quantos gramas, ele quer saber a massa, né? Certo? Daqui, 1 litro de vinagre contém 60 gramas de ácido, tá? Então, eu quero saber a massa, né, ó, que tem nesse volume aqui, ó, 0,015 litros, tá? A concentração é 60 gramas por litro, né? Ó. 60 gramas de ácido acético, né? 1 litro tem 60 gramas de ácido. Então, aí acho que é básico, né, pessoal? Uma regrinha trabalhada aí da concentração. Então, é como resolver, né? Da fórmula da concentração comum, encontramos a expressão que permite calcular a massa do ácido. Então, C é igual a M sobre V. M é igual a C sobre V. Então, o produto, concentração, volume, você tem aí, né, a massa. 60 vezes 0,015. Isso vai dar 0,9 gramas, tá? Então, tá aí, pessoal, a questão 2, que eu deixei para você, certo? Valeu, jovem. Então, tenta fazer antes, né? Que eu vou mandar para vocês, mas tenta pensar bonitinho aí. Valeu, até mais.